Boa noite, amados irmãos. Eu saúdo a todos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6, nos diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados irmãos, a todos que me ouvem nesta noite, esse texto, há cerca de mais ou menos um mês, atrás, Deus vem falando primeiramente a mim, e chegou o momento que Deus colocou esse desejo em meu coração de compartilharmos esse texto, essa porção das Escrituras Sagradas com todos aqui nesta noite, pois a nossa mensagem tem como tema o seguinte, com base nesse texto: o Senhor que restaura vidas. O Senhor que restaura vidas. O Senhor, Ele é o restaurador das nossas vidas. Quem não precisa ser restaurado diariamente pelo Senhor? Creio que eu, você, todos nós precisamos sermos restaurados diariamente pelo Senhor da glória. Há um adesivo espalhado, às vezes nós podemos ver em até alguns veículos, que diz o seguinte: calma, Deus ainda está trabalhando comigo. Calma, Deus ainda está trabalhando comigo. E isto é uma verdade. Deus ainda está trabalhando em nossas vidas, forjando o nosso caráter diariamente. E digo para todos que, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, Deus não desistiu de nós. Por isso o Senhor pode transformar a minha e a sua vida diariamente. Esta passagem bíblica aqui fala do relacionamento entre Deus, aqui representado pelo oleiro, e o povo de Israel,
representado pelo vaso. Uma lição também que pode ser aplicada para os nossos dias, onde Deus continua sendo o oleiro e cada um de nós o vaso. Quando nós lemos aqui o contexto, Jeremias tinha que levar uma mensagem de Deus para o povo de Israel e dizer-lhes que o Senhor ainda queria transformar aquele povo em uma bênção maior. Então, Deus manda que Jeremias vá até onde o oleiro está fabricando vasos e fique assim observando o seu trabalho. Nós sabemos que o oleiro é o artesão que produz peças torneadas sobre uma roda. É uma espécie de torno movido por mãos e por pés. E o trabalho do oleiro consistia em dar forma a uma porção de barro com as mãos, que esse barro precisava estar limpo e moldável para a conclusão final. Ao chegar naquele local, o profeta passa a observar o oleiro trabalhando com a roda. E diz o texto que, no processo de acabamento de um vaso, este se quebra em suas mãos, o que leva o oleiro a refazê-lo, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. É neste momento que o profeta recebe a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como um barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó Israel. E esta palavra também Deus transmite para mim e para você nesta noite. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Eis que como um barro na mão de oleiro, sois vós em minhas mãos. Por isso, nós podemos aprender ou extrair algumas lições com este episódio aqui tão interessante. Que lições nós podemos extrair desse texto? Como é que o Senhor restaura ou continua restaurando as nossas vidas? Eu quero destacar aqui algumas verdades do texto. E a primeira verdade se encontra aí no versículo 1 ao versículo número 3, que diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Então, a primeira verdade que nós podemos extrair e aplicarmos para as nossas vidas é a seguinte: uma ordem a ser cumprida em nossas vidas. A primeira coisa que podemos observar aqui é a ordem de Deus ao seu profeta. Deus ordena que Jeremias vá até a casa do oleiro e fique observando e esperando que ele lhe falaria alguma coisa. Deus tinha algo para falar ao povo de Israel
através do profeta Jeremias. Mas prestemos atenção. Antes, o profeta deveria se dispor a sair de onde estava para ir até aonde o Senhor estava enviando. Ele tinha que deixar de fazer o que estava fazendo para fazer o que o Senhor lhe ordenara, para poder ouvir o que Deus tinha para lhe falar. E como nós vemos aqui no texto, em obediência ao Senhor, que é um fator decisivo para ouvirmos a voz de Deus, o profeta se dirige à casa do oleiro e lá fica observando o seu trabalho. E foi deste cenário que o profeta ouviu a voz de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quando nós olhamos para as Escrituras, Deus ele é soberano. Deus fala aonde e quando Ele quer e a quem Ele quer. Não somos nós que determinamos onde e quando e a quem Deus vai falar. Aqui Ele mandou descer à casa do oleiro. E o que é que nós aprendemos com isto? Aprendemos com isso que para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos obedecê-lo. Dispõe-te e desce à casa do Senhor. As pessoas hoje não querem mais se dispor a ouvir a voz do Senhor. Muitos querem conhecer, mas não estão dispostos a descer à casa do oleiro para ouvir o que o Senhor tem a falar. Amados irmãos, sem obediência, não conseguiremos ouvir a voz de Deus. Deus não nos diz tudo de uma vez o que Ele quer para as nossas vidas, mas Ele nos revela aos passos em que somos obedientes à sua voz. Temos que descer, temos que nos dispor e deixar muitas vezes o que estamos fazendo para ouvirmos o que Deus tem a falar conosco. As pessoas querem aprender tudo o que Deus tem a falar ao seu povo, tudo de uma vez. Mas Deus não trabalha assim. Deus é paciente. Ele vai falando pouco a pouco. E só aprende, só pratica aqueles que verdadeiramente são obedientes à sua palavra. Por isso tantas pessoas estão na igreja, não sabem o que fazer, que decisão tomar, como eu devo agir diante de uma situação em que estão enfrentando. Sabem por quê? Porque não estão se dispondo, não estão descendo aos pés do Senhor para ouvir o que o Senhor tem para lhes falar. Veja o que é que o profeta Jeremias mais adiante fala para o seu povo. Abram aí,
Não desmarquem aí Jeremias capítulo 18. Jeremias 29. Ou melhor, Jeremias 33. Desculpem. Versículo 3: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você observar aí no versículo 1 também, Deus veio com a palavra para Jeremias novamente, e Jeremias obedientemente ouviu, obedeceu, e o Senhor falou coisas grandes e ocultas que ele não sabia ainda, mas Deus assim lhe revelou. Amados irmãos, nunca queira aprender os mistérios de Deus, podemos dizer assim, que ainda estão ocultos na minha ou na sua vida, todos de uma vez. Nós precisamos, dia após dia, sermos ensinados pelo Senhor. Nós precisamos, todos os dias, nos dispor, deixar muitas vezes aquilo que estamos fazendo, para obedecermos a Deus, termos um tempo para meditarmos em Sua palavra, buscarmos ao Senhor, para que Ele nos anuncie coisas grandes e ocultas que estão ainda diante de nós. Será que estamos fazendo isto mesmo? Ou nós vivemos em uma vida de desobediência e ainda enchemos a boca e dizemos: eu já sei de tudo isso, eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso mais meditar, orar com os irmãos na igreja. Nós temos, amados, que descer, nós temos que nos dispor. Cristo nos comprou por um preço, e o preço foi o seu sangue. Não para que eu viva, mas para mim, mas viver para Cristo. Estamos vivendo mesmo para Cristo? Ou só é da boca para fora? Paul Washer, ele citou uma frase maravilhosa e se aplica bem para os nossos dias. Paul Washer diz: o evangelho que não é o de Cristo está enganando muitas pessoas, achando que são ovelhas, e continuam no lamaçal dos seus pecados. O evangelho que não é o de Cristo está enganando a muitos, achando-se, muitos que estão ouvindo esse falso evangelho dos nossos dias, estão achando-se que são ovelhas quando estão ainda num tremendo lamaçal. É algo incoerente uma ovelha de Jesus Cristo ainda continuar, viver, ter prazer de estar no lamaçal do pecado, não se dispor a ouvir ao que Deus está lhe ensinar na sua lei, para que vivam de conformidade com a sua palavra. Atentemos, amados irmãos, para esta palavra aqui do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Primeira lição: uma ordem a ser cumprida em nossas vidas. Nós temos que nos dispor, nós temos que descer
para ouvirmos a palavra do Senhor, isto é, se queremos restauração diária para as nossas vidas. Mas há uma segunda lição também que podemos aprender aqui com o texto. Está aí no versículo número 4, a parte B. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Segunda lição: existe ainda esperança para o vaso estragado. Existe ainda esperança para o vaso estragado. O texto nos mostra que Jeremias fica observando o homem trabalhar. O homem coloca o barro sobre as rodas e começa o seu trabalho. Mas em um determinado momento, o vaso, que já estava em forma, se quebra nas mãos do oleiro. Mas o oleiro pega, se desfaz o vaso e começa tudo de novo. E Deus diz para Jeremias usar essa comparação com o povo lá de Israel na sua época. E Deus também fala conosco nesta noite para usarmos esta comparação na minha e na sua vida. Como é que está a minha e a sua vida nas mãos do oleiro? Será que já não se estragou? Ou já não está estragado? E a mensagem que Jeremias tinha para falar para o povo era esta: enquanto vocês ainda estiverem se deixando moldar por mim, ainda haverá esperança em vocês. Amados irmãos, sejamos honestos com nós mesmos. Quantas vezes nós estamos nessa mesma situação, mas não queremos aceitá-la? Os planos de Deus para as nossas vidas são mais elevados do que os nossos próprios sonhos e os nossos projetos. Às vezes temos sonhos, temos projetos que queremos porque queremos que aconteçam e surjam nas nossas vidas. E às vezes esses planos e esses projetos é para nos estragar nas mãos do oleiro. Deus tem planos melhores para a minha vida e para você. Não resista àquilo que Deus pede ou requer da minha e da sua vida. Sabem por quê? Jeremias 29, ele vai falar também lá para as nossas vidas, como falou também para Jeremias. Jeremias 29, versículo 11. É um texto bastante conhecido. Que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vejam também aí Jeremias 31, 17. O povo estava sendo levado para o cativeiro, mas Deus traz uma palavra de esperança para Jeremias aqui, ó. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Submetam-se a mim,
Disponham-se, tenham disposição para ouvir os meus ensinos. Irmãos, existe tempo e ainda há esperança para o vaso que está estragado. Mas você pode dizer: eu não estou estragado nas mãos do Senhor. Será que não há partes na sua vida que não já está estragada há muito tempo e você não está percebendo, porque você não se dispõe, porque você não quer descer aos pés do Senhor para se submeter à sua palavra? Medite na palavra de Deus, busque a palavra de Deus, porque ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções da nossa alma. Está lá escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque quando nós lemos a palavra, meditamos na sua palavra, na palavra de Deus, ela lê a minha vida, ela lê a sua vida e mostra onde nós estamos estragados. E temos que ter esperança tão somente de nos dispormos e nos colocarmos nas mãos do oleiro. Então, uma ordem a ser cumprida, existe tempo ainda e há esperança para o vaso estragado, mas também, em terceiro lugar, a parte A do versículo 4 que nós lemos: como o vaso que o oleiro fazia. Terceira lição: nós somos uma obra inacabada ainda nas mãos do Senhor. Nós não somos obras do acaso, mas nós somos fruto da produção criadora de Deus. Foi Deus quem nos criou e Ele quer completar a sua obra em cada um de nós. E Deus continua realizando um grande projeto em nossas vidas. Verdade é, estamos em construção. Ele está trabalhando em nossas vidas. Deus ainda está fazendo sua obra em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Como eu falei anteriormente, no texto o barro aqui é Israel. Israel foi tirado do Egito. E nesse processo inevitável, a nossa quebra é necessária, pois somos imperfeitos e nos metemos em situações embaraçosas, mas devemos sempre continuar como barro maleável nas mãos de Deus, para que Ele continue e complete sua obra em nós. Assim como Deus tirou Israel lá do Egito, Ele tirou a mim e a você do Egito, que é este mundo, para trabalhar na minha e na sua vida e nos fazer um vaso útil para a sua obra. É inevitável a nossa quebra. Há muitas imperfeições em nossas vidas. Muitas vezes nós mesmos é que nos metemos em situações embaraçosas, desobedecendo assim a palavra do Senhor. Mas aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai trabalhar, Ele vai quebrar e vai fazer tudo de novo. Porque aquele que começou a boa obra há de concluí-la até o dia final. Deus sempre está trabalhando as nossas imperfeições, as nossas qualificações, transformando-as em possibilidades futuras para a glória dele. Deus continua trabalhando nossas imperfeições e as nossas qualificações.
Às vezes nós achamos que estamos prontos, e não precisa Deus trabalhar mais nas minhas qualificações, porque eu já conheço tudo, eu já sei de tudo, você não sabe de nada. Você está dizendo que o oleiro pode parar a boa obra que começou na sua vida, mas Deus não é assim. As qualidades que nós temos ou recebemos é graça de Deus, foi nos dada por Ele, e Ele continua trabalhando imperfeições e qualificações em nossas vidas, para sermos cada vez mais moldados conforme a vontade dEle. Somos ainda um projeto inacabado de Deus. Ele ainda está trabalhando e continuará trabalhando na minha e na sua vida. Só se você ainda continua no mundo. Mas se Deus já lhe tirou lá do mundo e lhe trouxe para o reino da luz do seu Filho, Deus vai continuar trabalhando em você dia após dia, quer você queira, quer você não, quer você não queira. Somos uma obra inacabada nas mãos do oleiro. Tem muitas pessoas que querem tentar fugir do trabalhar, do agir de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz, meus amados irmãos, nós fomos eleitos, nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai trabalhar na minha e na sua vida. Eu não sei até quando, se até o momento da nossa morte, se até o Senhor Jesus Cristo vindo. Mas Ele vai fazer isso. Ele nos predestinou, Ele nos elegeu para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Só quem não é predestinado, só quem não é eleito, vai continuar na lama. Mas os eleitos, os predestinados, Deus vai trabalhar passo a passo, dia a dia, para ir nos tornando cada vez mais em imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Somos uma obra inacabada nas mãos do oleiro. Mas também há uma quarta verdade: somos frágeis e podemos nos quebrar. Paulo diz, lá na sua segunda carta aos Coríntios, que Deus pegou o seu tesouro, que é o seu evangelho, e colocou em vasos de barro. Quem é esse vaso de barro? Somos nós. Para que o poder não seja do vaso, mas sim daquele que colocou. Nós somos vasos de barro, nós somos frágeis e podemos nos quebrar. O texto não informa o que causou a quebra do vaso, simplesmente diz que ele se quebrou nas mãos do oleiro, mas não se sabe como. A verdade é, quebrou-se. E quebrou-se logo aonde? Nas mãos daquele que sabe refazer o que está quebrado. Amados irmãos, a vida pode nos quebrar em certas circunstâncias da nossa vida, mas quando nos quebramos nas mãos de Deus, Ele pode refazer tudo novamente. O mais interessante é que o oleiro não joga fora o barro que estava em suas mãos quebrada. O vaso não estava saindo direito como ele queria.
mas Ele pega aquele mesmo vaso e faz outro melhor. E por que Ele faz isso? Porque o processo de se fazer um vaso, ele é longo, ele é trabalhoso e ele é cuidadoso. O oleiro tem que ir longe para escolher a argila, tem que peneirá-la, depois colocá-la de molho, peneirar novamente, bater aquela argila para que saiam as bolhas de ar que podem enfraquecer o vaso na hora que for passar no fogo. E esse trabalho, só quem pode fazer é o Senhor em nossas vidas. Ele pode, na minha e na sua vida, em certos momentos, nos peneirar. Ele pode nos colocar de molho e nos peneirar novamente, para sair as bolhas de ar que estão em nossas vidas, que impedem que na hora da provação, na hora de passarmos no fogo da provação, não sejamos quebrados. Deus não nos joga fora, Ele não nos descarta, Ele tem planos melhores para cada um de nós, Ele não desistirá de nós. Haverá esperança para as nossas vidas, enquanto estivermos deixando Deus moldar as nossas vidas. Na vida, passamos ou passaremos por muitos momentos difíceis, em que nos sentiremos quebrados e estraçalhados. E o que pode ser isso? Pode ser um pecado oculto, pode ser aquele pecado de estimação que você tem há tantos anos e você nunca deixou, Deus já lhe mostrou, mas você continua estimando aquele pecado lá no íntimo da sua alma. Talvez seja aquele mergulho lá no deserto emocional da sua alma, por uma razão conhecida ou desconhecida, você nem conhece essa razão emocional que você está passando. E quantas pessoas estão passando ou sentindo estas mesmas coisas, sentindo-se como um vaso quebrado, mas não querem descer, não querem aceitar o que Deus está lhe mostrando, então vão tentar consertar ao seu jeito, mas eles sabem que não podem consertar a si mesmo. Aí a situação piora. Tem pessoas que são assim. Deus está mostrando na palavra claramente para a vida dele ou vida dela, e já tive a experiência de, como pastor, de chegar para a pessoa, mostrar que ela está agindo de forma contrária à palavra de Deus, e a pessoa dizer: sei, pastor, eu sei que estou errado, mas eu vou continuar assim, eu vou dar um jeito na minha vida. Sabe quantas vezes você vai dar jeito na sua vida com um pecado oculto, escondido, tentando esconder de Deus, mas Deus está vendo? Nunca. A situação só vai piorar. Isto é, se você é um filho ou uma filha de Deus. Mas se você tem uma concepção
de que só o Senhor é que pode lhe restaurar, lhe trazer novamente, lhe dar uma forma que glorifique o seu nome, isto já é um recomeço. Nós somos barro, e barro é frágil. Mas quinto e último ensinamento nesta passagem bíblica: podemos ser refeitos por Deus. Amados irmãos, sabemos que todo pregador, quando prepara uma mensagem, ele prepara primeiramente se vendo diante de Deus. E eu sou sincero a confessar aqui os irmãos, esta mensagem que eu estou falando, compartilhando com os irmãos, primeiramente Deus falou comigo e me mostrou muitas mazelas na minha vida que eu preciso refazer, e só Ele é que tem poder para fazer isto. E vem o último ponto da nossa mensagem, Jeremias capítulo 18, aí os últimos versículos que nós lemos, versículo 5 e o versículo 6. Vou ler o 4 também. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Olha aqui a palavra para mim e para você, viu, nesta noite. Então veio a palavra para mim, veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Irmãos, se há algo na minha vida, e Deus já me mostrou muitas coisas, mas eu digo para você que está me ouvindo, se há algo na sua vida que está impedindo que você se disponha a ser um vaso de honra nas mãos de Deus, reconheça essa verdade. O barro não tem poder sobre ele mesmo, o poder está nas mãos do oleiro. Eu tenho que entender que eu posso ser refeito por Deus, daquilo que eu estou vendo, que a palavra de Deus está mostrando, que eu estou em falta para com Deus. Eu preciso ser refeito. Nós cantamos aqui, amados, eu quero ser Senhor. Ou então nós apenas estaremos cantando da boca para fora. Eu quero ser o barro e tu o oleiro. Faze-me conforme a tua vontade. Amados irmãos, podemos ser refeitos, restaurados por Deus. Só sofre restauração aquilo que o tempo deteriorou. Por que deterioramos? É que nós necessitamos de ser restaurados. Deus é poderoso para nos restaurar. Ele tem profundo interesse em nos reaproveitar, refazer-nos novamente e restaurar-nos para a sua glória. É Ele quem restaura nossa relação com Ele. É Ele quem restaura nossa relação com o próximo. Deus não faz emendas, Ele faz novas todas as coisas. É Ele quem restaura a nossa sorte, nossos sonhos, nossos bens e nossa saúde. É Ele quem restaura a nossa alma. Ele é o oleiro, Ele é o restaurador. Ele reconstrói tudo conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Há muitas pessoas que estão com seus relacionamentos quebrados com Deus.
Há muitas pessoas que estão com seus relacionamentos quebrados com o próximo. E muitas pessoas estão tentando fazer do seu jeito, não pedindo o auxílio de Deus. E nunca conseguem e nunca conseguirão restaurar sua relação, primeiramente com Deus, nem com o seu próximo. Sabem por quê? Querem fazer do seu jeito, não querem fazer do jeito que Deus está lhe mandando. E nunca conseguirão. Deus, Ele é um oleiro paciente. Quando nos colocamos na mão do oleiro, Ele não nos joga fora, mas nos aperfeiçoa. Deus continua trabalhando em nós. Ele nos dá novas chances, como deu a Pedro. Pedro mudou porque se deixou tocar pelo grande oleiro. Aquele jeito covarde de Pedro foi transformado num gesto corajoso depois que ele se quebrantou diante do Senhor. E cá para nós, amados irmãos, muitas das vezes nós somos covardes e não estamos deixando Deus trabalhar nesta área da nossa vida. Estamos agindo com covardia como fez Pedro. E não queremos nos quebrantar nas mãos do oleiro. Aquele jeito falastrão de Pedro. Pedro falava demais. Tem muitas pessoas na igreja que falam demais. Eu tomei um conselho de um sábio que escreveu o seguinte: quem muito fala, muito peca. Quem menos fala, menos peca. Pedro falava demais, tropeçou demais, mas ele aprendeu com o Senhor. Pedro foi um covarde, negou Jesus 3 vezes. E na terceira vez, diz o Evangelho de Lucas, que ele praguejou contra Cristo. Sabe o que é praguejar lá no original? Chamou palavrões. Mas aquele jeito de covarde de Pedro, ele se quebrantou na mão do oleiro. E Deus deu um jeito, restaurou a vida de Pedro. Por isso que Pedro, em sua carta, o que é que ele diz? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Olha como Pedro aprendeu a lição. Antes queria ser o primeiro da turma, era o falastrão. Mas depois ele aconselha aqueles crentes que estavam dispersos, que estavam sofrendo perseguição: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhem-se debaixo de toda a autoridade constituída por Deus. Seja o rei, tirano ou não, se submetam ao rei. E Pedro ainda diz, na sua primeira carta: aquele que te fizer o mal, não revide com o mal, mas com o bem. Pois para isso nós fomos chamados, para seguirmos as pisadas de Cristo. Que profundo, amados irmãos. Isso é para nós chorarmos e falarmos como Pedro: Senhor, retira-se de mim, que eu sou um miserável pecador. Muitas vezes agimos com covardia, não falamos na verdade, não falamos no olho no olho. Ficamos nos escondendo como Pedro. E falamos demais, pecamos demais. O que precisa, irmãos, ser mudado na minha vida ou na sua? Na minha, o Senhor já me mostrou um monte de coisas. Deus sabe quais são.
Se veja diante de Deus o que precisa ser mudado. Se você é um vaso em que as circunstâncias da vida te quebrou, deixe-se alcançar por Deus. Ele quer trabalhar com você, tomar você, moldar você e refazer você. O sucesso da obra não depende, ou melhor, o sucesso da obra depende de como o barro se deixa moldar pelo oleiro. Deus não faz de nós um vaso segundo o meu e o seu querer, mas Ele faz um vaso segundo o seu propósito soberano. Deus não faz apenas remendos em nossas vidas, Ele faz de novo um vaso novo, uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração, novos gostos, alvos, sonhos e compromissos em nossas vidas. Como eu falei para os irmãos desde o mês passado, Deus, eu estava conversando aqui com o presbítero João Soares, Deus vem me incomodando com esse texto. Você precisa mudar, pastor. Mude a sua vida. Você acha que aquilo que você pensa que é no momento é o suficiente para mim? Eu quero mais. Você não está se quebrantando em minhas mãos como eu quero que você se quebrante. Isso é para todos nós, amados. E eu entrei este novo ano com este sentimento: oh meu Deus, como eu preciso mudar. Como eu estou distante daquilo que tu queres que eu seja. E certa feita, pastor do passado chamado Robert McKay, ele fez a seguinte oração para Deus: ó Senhor, concede a esse teu servo ser santo num mundo pelo qual não é santo, conforme tu vê as condições da minha vida. Oh, meus irmãos, como é difícil. Temos que ter o auxílio de Deus para vivermos em santidade com Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E concluo dizendo o seguinte, vou repetir aqui as 5 mensagens para as nossas vidas. Uma ordem a ser cumprida, a esperança para o vaso que está estragado. Somos uma obra inacabada nas mãos do oleiro. Somos frágeis e podemos nos quebrar, mas em quinto e último, podemos ser refeitos por Deus. E concluo dizendo as seguintes palavras: o que eu vou falar, eu vou aplicar primeiramente para a minha vida e quero compartilhar com todos. Quais vasos se quebraram em nossas vidas? Quais vasos precisam ser restaurados na minha e na sua vida? Primeiro vaso: como vai o vaso do primeiro amor? Você perdeu o gosto pela Bíblia, pela oração, pela comunhão com Deus, pela comunhão com a igreja e com seus irmãos? Não responda para mim, não. O vaso do primeiro amor. Você perdeu o gosto de ler a Bíblia, de ter seu momento de oração a sós em casa e com os irmãos na igreja, a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja e com seus irmãos?
Veja o vaso do primeiro amor. Eu já fiz uma análise na minha vida. Mas há também o vaso da pureza. Como é que está o vaso da pureza? Você se soltou? Fez concessões à carne, ao mundo e ao diabo? Será que esse vaso não está quebrado também na minha e na sua vida? O vaso da pureza? Nós achamos que podemos fazer tudo, nós nos soltamos, fazemos concessões para a carne, para o mundo e para o diabo. Como é que está esse vaso da pureza diante de Deus? Será também que o vaso da nossa dependência não está quebrado também não? Nós nos envaidecemos, tornamos autônomos, independentes, autossuficientes. Olha, meus irmãos, tem pessoas cristãs, viu? Eu vou falar aqui, não são que estão no mundo, não. Tem pessoas que, se pudesse, não falava com ninguém, não dava nem um bom dia a ninguém. Pessoas envaidecidas, cheias de dependência, acham que não são dependentes dos outros. Acha que nunca vão precisar de alguém. Tornam-se autônomas, independentes, autossuficientes. Por isso, nós podemos ver tantas pessoas perdendo a força da esperança cristã, a capacidade de crer nos ensinos da palavra de Deus, não querem mais ouvir a palavra de Deus, não vêm mais nos cultos de doutrina, não vêm mais nos cultos de orações, não estão presentes aos trabalhos da igreja. Isso é orgulho. Tem sua própria autonomia. Eu faço da minha vida o que eu quiser, e a sua vida não pertence a você, orgulhoso, prepotente. Você que é um crente, sua vida não pertence mais a você, sua vida pertence a Jesus. E lugar de crente é na igreja, lugar de crente não é no mundo. Aqueles que se distanciam da igreja é porque estão fazendo concessões para a carne, para o diabo e para o mundo. Não tem prazer mais de estar na igreja. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e devemos glorificar, honrar esse sangue poderoso que foi derramado na minha e na sua vida. Honre ao sangue de Jesus que foi derramado na sua vida. Não brinque de ser crente. Deus é poderoso demais para brincarmos com Ele. E o vaso do compromisso? Você quebrou os votos, as alianças e os pactos que fez com Deus? Com o seu cônjuge lá na sua casa? Talvez você na igreja seja é o marido exemplar, é a esposa exemplar, mas em casa o marido quer distância, a esposa quer distância de você. Ser crente na igreja é muito fácil. Quero ver ser crente na igreja, no seu lar, no seu vizinho, em todos os lugares. Como é que está seu relacionamento com Deus, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais? Você tem visitado seus pais? Tem honrado seus pais como o primeiro mandamento, como promessa? Você tem honrado seus compromissos com a igreja que você aqui na frente declarou que honraria os seus votos?
Será que você não rompeu com todos esses compromissos e acha que é o super crente, que não precisa de Deus, que não precisa da igreja, que não precisa dos irmãos? Irmão, irmãs, ovelha não sobrevive sozinho. Ovelha tem que estar junto com o rebanho. Não há metáfora melhor que Jesus deixou para a igreja. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Pergunte a qualquer pessoa que tem experiência no pastoril. Ovelha quer estar sempre junta de outra ovelha. Se não quer estar junta, alguma coisa está errada. Então, o vaso do primeiro amor, como é que está na minha e na sua vida? O vaso da pureza, como é que está na minha e na sua vida? O vaso da dependência. Nós, quando nos convertemos, nós éramos pedindo favor a um, a outro, nós dependíamos dos outros, e agora nós nos tornamos independentes. Eu não preciso daquele irmão, eu não preciso nem da igreja. Para ser crente eu não preciso ir para a igreja, eu fico em casa mesmo. Eu sou crente em casa e sou crente na igreja. Celebre sua ceia sozinho lá na igreja, na sua casa, se você sozinho. Veja se Deus deu autoridade para você fazer isso. Você não vem para a igreja porque você está com a comunhão quebrada com Deus, nem na ceia você participa. E o compromisso que você fez com Deus? E aqui abrange a todos, viu? O compromisso, primeiramente, de eu me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. O compromisso dos pastores, o compromisso dos presbíteros, o compromisso dos diáconos, o compromisso dos professores, o compromisso dos superintendentes, todos aqueles que Deus concedeu cargos na igreja. Deus vai cobrar de todos, porque a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Não pense que eu estou falando por mim mesmo, é a palavra de Deus que está falando comigo e com você. Mas se eu ou você estamos enquadrados, temos um vaso ou vários vasos quebrados em nossas vidas, eu finalizo dizendo o seguinte: não é hora de culpar ninguém, pois somos responsáveis pelas mazelas em nossa própria vida. Preste atenção, viu? Não é hora de culpar ninguém, pois somos responsáveis pelas mazelas em nossa própria vida. Mas ainda pode não ser o fim. Para isso, seja um bom barro, caia nas mãos do oleiro. Continue sendo barro nas mãos de Deus. Continue sendo moldável e permita que o Senhor te restaure e faça de você um restaurador de vidas. Que a nossa oração seja esta que nós cantamos alguns minutos atrás: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Seja como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e o vaso. Eu quero ser um vaso novo. Então, irmãos, a palavra de Deus para as nossas vidas é esta que Deus colocou, que nós ouvimos nesta noite. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.